Lex Mercatori, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Pois qual é a relação dessa discussão, por exemplo, do livro que o Mário trouxe, La Catedral del Mar, com uma parecência aí com o Mercador de Veneza, um pouco, do Shakespeare. Porque o Mercador de Veneza também vai tratar dessa questão, de algum modo, pelo contrato que Antônio faz, a questão da discussão do papel da lei e da validade de um contrato, qual é o limite da lei, né? Quer dizer, eu posso fazer uma cláusula para tirar meio quilo de carne do lado esquerdo do peito. Bom, e aí? A discussão da juíza Pórcia, por que uma mulher, quer dizer, o Bassanio se veste de mulher, enfim. Eu creio quer dizer, não é para discutir isso, mas qual é a relação? Essa questão, um detalhe que eu acho interessante é o conflito de leis conflituantes. Talvez no romance La Catedral del Mar há um detalhe que é bem interessante. Nesse período, estabelecer relação comercial com os muçulmanos era pecado. Era um pecado grave. E como é que se supera como isso? Como é que eles resolviam a questão? Então, os comerciantes estabeleciam o comércio, faziam as trocas, né? E aí iam a Roma e perguntavam qual é o preço pelo perdão do pecado. E Roma dizia, tantos ducados. Ai, que maravilha. E eles, Fantástico, então, isso. pagavam a propina, vamos dizer assim. Né? Pagavam a propina. Com o nome de indulgência. Comprei o meu pecado, né? Ele tinha indulgência, ele pecava e tinha a remissão do pecado. Né? Que genial. Quer dizer, como é que o conflito entre as leis dos estados e a lex mercatória, como se resolve? Né? E deve ter milhares de casos desse conflito e como se chega a uma solução. Eu falava do Mauá. O Mauá teve 1000 conflitos. Veja, o Mauá, ele que funda o Banco do Brasil. Era dele o Banco do Brasil, por exemplo. Né? E claro que levam ele à bancarrota, porque os ingleses, aí a lex mercatória não funciona, os ingleses não cumprem os contratos. Né? Há uma ruptura e ele fica sem saldo para cobrir os débitos. Né? E ele pagava, né? Ele pagava. Isso é uma pergunta sobre o Mauá, a sua importância. Eu tenho uma vaga lembrança do texto que eu li sobre ele, que ele propôs puxar um cabo da Europa, ou chegou a puxar, e o imperador não quis. É que o imperador tinha inveja dele. Isso é maldade, você. Mas é claro, pobrezinho do imperador. Porque ele era tão genial, ele via tão longe. Ele introduziu o trem no Brasil. Né? Claro. E o imperador era culto, né? Não se pode dizer que ele fazia isso por ignorância, obviamente. Claro. Mas Dom Pedro II era um sujeito letrado. Mas na inauguração da estrada de ferro Mauá, a primeira pedra, ele deu a pá para o imperador botar. Sim, claro, ele chamou o imperador. Ele chamou o imperador para abrir o buraco. Não foi muito bem, né? Isso não foi muito chique, não. Então toda a navegação de cabotagem até o Amazonas, que o imperador pediu para ele fazer isso. Ele fez, né? E aqui também, especialmente aqui no sul, porque antes só se chegava no Mato Grosso por mar, né, também. Ele também aqui tinha, mas acho que a Guerra do Paraguai, na questão dos bancos, aí ajudou a quebrar. Porque ele apostou muitas fichas na Guerra do Paraguai e ali ele perdeu algumas coisas também. Aí, segundo se diz, pagou, ficou mais pobre. E ele circulava entre o Uruguai e o Brasil, né? Uruguai, Brasil e Inglaterra. Ele era sócio dos Rothschild. Inglaterra. E
E a estupidez brasileira, para falar nisso, a estupidez brasileira do futuro, do passado, do presente e também do futuro, que é o que o Mauá já fazia, que é a questão da estrada de ferro. A estrada de ferro. Mas aí também... Que todo mundo usa de forma magnífica. Magnífica, só aqui E a que não. água, se você vai para a Alemanha e vê o Reno, todos aqueles rios com aquelas chatas carregando, digamos, o correspondente a 200, 400 caminhões, e nós fizemos uma opção imbecil, que é pela estrada, e ainda construímos malas estradas que têm que ser recapeadas, que causam acidentes, que dão problema para a Previdência. E sucateamos os trens. Sucateamos e nos últimos tempos incentivamos a compra de motocicleta nas cidades. Não sei se chegaste a ver, Lênin, na Alemanha, quão fina é a camada de asfalto nas autoestradas, né? É impressionante. Não estraga nunca, né? Não estraga nunca. E eles aproveitam tudo. Transporte fluvial, o Reno é um belo exemplo disso, e a estrada de ferro, né? Estrada de ferro. Mas justiça seja inclusive para passageiros, que é uma coisa Claro. fantástica. Os trens na Europa, nós não Justiça temos seja nenhum. feita ao imperador, neste caso, porque o seu poder legislativo nunca aprovou nada que fosse no sentido de colocar como em primeiro lugar a questão da industrialização na época do Mauá. Claro. Não interessava. A agricultura tinha que vir em primeiro lugar. E o imperador, né, logicamente, Claro, vivendo naquele viver tempo viver ali, às custas, claro. viver às custas do trabalho escravo, entendeu? Por isso que o Brasil é um país que Então, não tínhamos institucionalizou condição, tanto a realmente. empregada doméstica, né? Que hoje é levada, inclusive, para passeatas. Foi paradigmática a figura. Eu vi uma passeata, dessas passeatas, sem datar isso, obviamente, falando em passeatas em geral, o sujeito levar champanhe, um cachorro, uma babá de uniforme. E a frase fantástica, e ele é um banqueiro, cara, ele veio protestar contra o governo, isso é fantástico, né? Esses dias eu vi uma caminhoneta dessas que custam 500 mil reais e tinha uma placa assim: chega de pagar tanto impostos. E eu fiquei pensando, esse rapaz está com problemas, efetivamente, com a caminhonete de 500. E o rapaz o banqueiro, que foi passear com sua família e a babá, e ele disse uma frase lapidar. Ele disse: eu pago a minha babá e eu gosto dela. Claro que vai gostar. Quer dizer, essas coisas mostram um pouco do processo do fracasso nacional, enquanto a Lex Mercatória no mundo todo gerou muita riqueza, aquela gerou para poucos. Gerou para muito poucos sempre. Né? E a opção por este lado, e nós não vamos longe, isso perpassa para toda a República, né? Esta coisa do lugar que a agricultura ocupa. E como gerindo, não que seja pouco importante, absolutamente, mas matando o processo aqui de empreendedores como o Mauá, por exemplo. Não vou colocar aqui esta família que a gente está também colocando aqui, os Guinle, porque eles fizeram, mas eles também talvez não se adequassem às mudanças muito rápidas da segunda metade do século XX, né? Mas, inclusive, no futebol. No futebol, o primeiro campo de futebol do Fluminense era investimento deles, imagina. Também, quer dizer, eles faziam um arco extremo, automobilismo, futebol, foi presidente do Fluminense, um deles aqui também. Então, tu tens, são realmente empreendedores, visionários, muitíssimo, assim, interessante a gente observar as figuras, né? Mas eu tenho uma questão aí. Se a restrição à Lex Mercatória, que consequências ela produz nas nações? Né? Então, eu tenho um exemplo. Partindo da Catedral del Mar, que ali já perto do final do século XV, final de 1400,
né? Há uma coisa que acontece tanto em Barcelona é um pouco antes, que em função da peste negra, os judeus são acusados de serem os causadores da peste negra e eles são expulsos. Isso é velho, isso. Bom, Muito. como nós sabemos que os judeus eram os que se ocupavam desse comércio internacional, o que acontece é que há uma quebra econômica de Barcelona. E o rei aragonês, da época, tenta trazer de volta os judeus, mas não consegue mais. E isso afunda economicamente aquele potentado, né? A minha questão é quais as consequências quando essa circulação internacional ela é coibida. Que prejuízo produz? Não só no caso da expulsão dos judeus e da perseguição aos judeus, isso é exemplar, mas quando isso cai, né? Quando há uma restrição a essa circulação no outro nível, ou seja, os mercados internacionais, o Mercosul, e aí nós teríamos... Claro. Trazendo para mais atual, né? Exatamente. Uma né? coisa muito atual, inclusive. Né? Nós sabemos que se a gente fosse pensar o que afundou a Península Ibérica, depois a reunião de Aragão e Castela com Isabel e Fernando, né? E depois o que afundou Portugal, isso coincide com a expulsão dos judeus, com a perseguição aos judeus. Eles vão para onde? Eles vão para a Holanda. E o que se produz na Holanda? A Companhia das Índias Orientais, que nós estudamos na história, né? Tem duas, a oriental e a ocidental. E a ocidental. Né? Que as primeiras grandes duas, multinacionais. Claro, claro. Heloísa, essa companhia, quem é que sustentava elas? Os judeus. Os judeus, claro. Que tinham, quer dizer, a Lex Mercatoria, que está por trás desse poder e que em Amsterdã tem uma que era sinagoga revolucionário. até hoje, uma sinagoga portuguesa de judeus, quer dizer, né? é sinagoga portuguesa. E Nova York é fundado por quem? Também. Pelos Também, judeus, né? Pelos judeus que não puderam ficar no Recife. Os judeus foram para o Recife e de lá eles foram para Nova York. Nova York, exatamente. Exatamente. Poxa. Quer dizer, a Lex Mercatoria, não há como entendê-la sem esse potencial de trocas e de riqueza ali, né? que os judeus se ocuparam disto. E se ocuparam porque eles não podiam fazer outras coisas, né? Pô, muito bem. Muito esclarecedor. O Dreit e eu estamos aqui acompanhando. Esse aspecto nunca me tinha ocorrido. Eu também não tinha pensado nisso. Vamos Sim, agora para um sim. rápido intervalo e no último bloco a gente continua com essa discussão. Eu quero saber mais coisas, eu quero descobrir mais coisas. Já voltamos.